Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te contar como eu vim parar aqui na Suécia e como você pode se inspirar e fazer o mesmo em qualquer lugar do mundo. Meu nome é Catarina e eu vim para a Suécia em 2020, mas a minha jornada no exterior não começou neste ano de 2020, mas um pouco anterior, em 2018, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio para o Canadá. E o objetivo desse intercâmbio foi aprender um novo idioma, que no meu caso foi o inglês. E eu escolhi o Canadá como o local para que eu conseguisse fazer um curso de 6 meses para poder praticar o meu inglês e assim conseguir mais oportunidades dentro e fora do Brasil. Para ser bem sincera, minha experiência no Canadá ela foi bastante engrandecedora. Eu fiquei 6 meses, eu fui para Toronto, mas em Toronto tem muito brasileiro. Então, assim, na escola que eu participei, que eu tinha, que se chama ILAC, que ainda existe lá, que foi uma escola maravilhosa, eu encontrei bastante brasileiro, fiz bastante amigos brasileiros e eu amo os meus amigos, eu amo ter encontrado eles, mas assim, para praticar o inglês realmente, eu acredito que eu deveria ter escolhido um outro lugar com menos brasileiros. E eu sei que no Canadá tem bastante, mas os brasileiros estão aí espalhados pelo mundo. Ou então uma oportunidade, assim, um jeito de você fazer isso é ir para um desses lugares que tem bastante brasileiro, mas se forçar a fazer amizades que não são apenas brasileiros. É muito bom estar rodeado de brasileiros, mas também é muito bom poder praticar o inglês com pessoas de outras nacionalidades. Então foi isso que eu fiz, e aí eu fui para o Canadá em 2018, fiquei 6 meses lá, e eu sempre tive essa vontade de morar fora do Brasil. Não sabia assim qual seria o lugar, o destino final, mas eu sabia que eu não me via no Brasil por muito tempo. Então, com essa vontadezinha assim dentro de mim, essa sementinha plantada, eu voltei para o Brasil depois do meu intercâmbio de idiomas e comecei a pesquisar. Achei que eu ia fazer talvez um curso no Canadá na universidade, talvez eu fosse para um outro lugar. E aí minha mãe viu, assim, na internet que as aplicações para mestrado na Suécia estavam abertas. E eu nunca tinha ouvido falar da Suécia antes, tipo assim, o que é que tem na Suécia? Só tem Zlatan, que é o jogador, o jogador sueco, assim, muito famoso. Mas eu não tinha ideia do que tinha aqui na Suécia. Buscando assim um pouco mais dos cursos, como eu sou formada em comunicação, eu sempre queria saber um pouco mais, né, do que eu podia fazer depois daquele mestrado. Eu sinto que a área de comunicação aqui no exterior, ela ainda é mais valorizada do que no Brasil. Então, assim que eu encontrei um curso de comunicação, um mestrado de comunicação que me agradasse, que fosse assim mais da minha área, eu resolvi aplicar. E esse processo de aplicação na Suécia, ele ocorre por um sistema que é unificado, que chama University Admissions. E a partir desse sistema, você consegue até escolher 4 ou 5 programas, eu acredito que são 4 se eles não mudaram, de universidades diferentes, ou até mesmo da mesma universidade que você esteja interessado, e você aplica para eles e quando você receber os resultados, se você foi admitido ou não, ele começa a ranquear. Então, por exemplo, aquele programa que você escolheu como primeira opção, ele vai ser ali a prioridade da sua aplicação. Então, se você não passar na sua primeira opção, você ainda está sendo qualificado para a segunda opção. Se não der certo na primeira e na segunda, você tem ali uma terceira chance. E assim por diante. Então, você tem pelo menos 4 chances de ser admitido em uma universidade na Suécia. Mas aí é que vem assim a grande pergunta, mas como que eu vou me manter numa universidade no exterior se eu não tenho muita condição? Através de bolsas de estudo, eu diria que é a forma mais requisitada, é a forma mais fácil, digamos assim, que não é fácil, mas é uma forma mais prática para você conseguir esse tipo de oportunidade e que não foi a forma que eu tentei fazer, mas que eu não consegui. Então, assim, eu tive que pagar o meu curso e foi um investimento, assim, de vida da minha vida, da vida dos meus pais, e eu sou muito grata a isso. Interessa te dizer que, assim, apesar de eu ter a oportunidade de vir aqui para a Suécia para estudar, eu tive que trabalhar para o Brasil remotamente para poder ter dinheiro para pagar acomodação, para pagar alimentação, para me manter aqui. Então, assim, foi um processo longo, mas que eu não me arrependo. E eu acho que cada centavo desse está sendo, assim,
multiplicado após esse processo, toda a minha caminhada aqui na Suécia, e você vai entender mais um pouquinho. Então, uma das formas mais práticas para você conseguir vir aqui para a Suécia sem ter que preocupar tanto com os investimentos é através de bolsas de estudo. E tem bolsas de estudos de assim diversas categorias. E uma que é muito popular aqui na Suécia, que é aberta assim para todo mundo, é o SI Scholarship, que é o Swedish Institute Global Professional Scholarship, que é uma bolsa de estudos do Instituto Sueco, que é como se fosse o guarda-chuva das universidades da Suécia, e eles oferecem essa scholarship, que é essa bolsa de estudo, para profissionais globais. Então, a cada ano, eles escolhem algumas especificidades que eles querem priorizar, se é sustentabilidade, que tipo de categoria, assim, de profissão eles gostariam de focar. E se você encaixa nesse perfil, se você tem assim um perfil que é forte para eles, você pode ser escolhido e você ganha não apenas bolsa de estudo para cobrir tuition fee, que fala, né, que é o pagamento dos seus estudos, mas também você ganha um valor a mais de algumas coroas. Eu acredito que seja talvez 5, 6 ou até 10, dependendo, não sei como tá de quando eu conheci alguém que tinha essa bolsa de estudo para agora, mas você ganha um valor bom para se manter durante os meses. Então, além da cobertura do estudo, você ganha um valor mensal do Instituto Sueco. Então, essa é uma das bolsas de estudos mais avantajadas e que todo mundo, assim, os olhos brilham, mas que vale muito a pena aplicar. E, claro, tem outras bolsas de estudo que são oferecidas pelas próprias universidades. Então, se você está interessada em uma universidade na Suécia, vai na aba assim, de scholarship daquela universidade e vê o que a universidade já está apresentando para você. Porque tem diferentes categorias de bolsa de estudos, algumas cobrem o valor total da tuition fee, outras cobrem um valor parcial, mas mesmo assim uma ajuda muito grande. Então, você aplicando ali, você conseguindo uma pequena percentagem que seja, você consegue já ter uma ajuda para cobrir os valores do seu curso, do seu bacharelado ou mestrado no exterior. E foi esse o caminho que eu escolhi, basicamente, para começar a minha caminhada aqui no exterior. Eu comecei no meu mestrado em 2020, eu apliquei para ele em 2019 e fui aprovada, e aí as aulas começavam em 2020, em agosto de 2020 eu viajei para a Suécia. E foi assim no meio da pandemia, quando eu achava que as coisas não eram possíveis de acontecer, que eu não ia conseguir viajar. Eu acredito que assim, Deus organiza muito a nossa vida quando a gente crê, e as coisas foram se encaminhando para que sim eu pudesse viajar, para que sim eu estivesse no lugar certo, no momento certo, como era para ser, de acordo, claro, com a minha vontade, com as minhas ações. Então, eu cheguei na Suécia em 2020 e, para ser bem sincera, muitas perguntas relacionadas a inglês, eu preciso de inglês para morar fora e etc. E ir para o Canadá antes foi o meu primeiro passo e foi muito importante para que eu aprendesse inglês, mas não me deu a base, o engajamento de inglês suficiente para que eu pudesse estudar inglês. Depois do Canadá, eu tenho que abrir um parêntese aí, eu fui passar um mês na Irlanda, porque dentro desse processo de aplicação para uma universidade sueca, você precisa comprovar a sua proficiência de inglês. Então, para mim, foi interessante que uma amiga estava fazendo intercâmbio na Irlanda, então eu fui para a Irlanda passar um mês, fiquei com essa amiga. Aproveitei para tirar o IELTS, que é duas categorias que você pode escolher para fazer o seu exame de proficiência de inglês. E existe o IELTS, existe o TOEFL, existe o inglês de Cambridge, e a escolha desse tipo de proficiência vai depender da universidade que você está aplicando, dos documentos que eles estão requerindo. Então, no meu caso, na minha universidade, que foi a Lund University, eles aceitam o TOEFL e aceitam o IELTS. E para mim, a prova do IELTS foi mais fácil, assim, o estilo da prova era mais fácil do que a do TOEFL, então eu optei pelo IELTS, mas é de cada um. E aí, apesar de eu ter feito, né, o TOEFL, o IELTS e ter conseguido uma nota ok para passar na universidade, quando eu cheguei lá na universidade, assim, de fato, para poder entender meus professores, para poder escrever de forma acadêmica, foi muito assustador e foi muito difícil.
Então, eu sentia que eu estava atrás dos meus colegas, que muitos deles, a maioria deles, eram europeus, e que eu não entendia direito o que minha professora falava, mesmo ela falando assim, não super rápido, mas eu não estava acostumada a ouvir nativos falando, e ouvir pessoas de outras culturas falando inglês. Nunca tive assim contato muito grande com culturas diferentes, apesar de eu ter ido para o Canadá, mas eu fiquei vivendo com brasileiros. Então foi um desafio enorme para mim, para poder assim pegar o gancho, entender e me aprimorar no inglês. E dentro desse processo, né, teve muito choro, teve muito desespero, mas eu consegui passar e defendi o meu mestrado com sucesso e com uma nota maravilhosa, que nem eu acredito que eu tirei essa nota, mas eu acredito que, assim, a nota alta, no caso, é A, B, C, D, F. F você não passa, e eu tirei B. A e B são, assim, notas de distinção. A nota do meu mestrado mostrou para mim, não porque eu sou boa, mas porque eu sou dedicada, persistente, que eu não desisto. Porque as notas que eu tinha no início eram C e D. Não sei como eu nunca falhei, assim, nunca tirei um F, mas a diferença da qualidade das minhas produções, dos meus textos, dos meus argumentos no início e no final do meu mestrado, que foram de 2 anos, foram assim enormes. Então, quando você insiste realmente, quando você quer uma coisa e coloca tempo, se dedica para isso, você vai conseguir. Mesmo que você sinta que você está atrás dos seus colegas, mesmo que você sinta que tem gente que está 1000 anos à frente de você, você vai conseguir. E por mais que seja difícil, não se comparar nesse processo é muito importante, porque eu não tenho como me comparar com um colega que cresceu na Alemanha, que tem inglês desde pequeno, que convive com outras pessoas internacionais, que está acostumado a viajar à Europa. Então, assim, sua caminhada é individual. E mesmo que seja difícil no início, se você não desistir, se você continuar indo, continuar persistindo, você vai ver que você está melhorando. E isso te dá um gás para você ir até o final. E aí, quando eu me formei, que foi em 2022, do meu mestrado de comunicação, Media and Communication Studies, na Lund University, que é uma universidade que fica numa cidade pequena de Lund, bem cidade universitária, era então a hora de procurar um trabalho. E aí vem, né, o novo processo, que é como que eu vou continuar nesse país sem um trabalho. Então, aqui tem a possibilidade de você aplicar para um visto, que é um visto de procurando trabalho, Job Seeking Visa, e você tem direito de ficar 1 ano no país para poder procurar um trabalho. E foi isso que eu fiz, mas eu acho importante dizer que o tempo para mim de encontrar um trabalho foi muito mais rápido porque eu usei de algumas estratégias. No meu caso, eu encontrei um trabalho em 3 meses, e o que me fez encontrar um trabalho aqui na Suécia em 3 meses foi todo o processo de networking e sair da zona de conforto que eu tive durante o meu mestrado. Então, eu não foquei apenas em ser um sucesso na minha graduação, entendeu? Na minha sala de aula. Eu foquei em também expandir o meu horizonte e começar a participar em organizações estudantis, em aplicar para trabalhar como estudante. E numa dessas aplicações, eu comecei a trabalhar como criadora de conteúdo para uma das branches, uma das ramificações do Instituto Sueco, que chama Study in Sweden. Então, eles contratavam e contratam ainda estudantes de universidade sueca para criarem conteúdo para a plataforma, as diferentes plataformas deles. Então, eu criava conteúdo para o Instagram e eu era remunerada por isso, o que é maravilhoso, que além do meu trabalho, que eu trabalhava remotamente no Brasil, já tinha aí um add-on, um valor extra que me ajudava a me manter aqui na Suécia. E a partir desse networking, eu consegui carta de recomendação. Carta de recomendação é a melhor coisa que você pode conseguir aqui na Suécia. Uma pessoa que te recomende para um determinado trabalho é assim a forma mais maravilhosa que tem para você conseguir um trabalho aqui na Suécia, porque aqui na Suécia a questão é networking e recomendação.
Não é apenas você ser bom, você tem que ter também conexão com pessoas que já te conhecem, que podem te colocar naquele meio. Então, a partir dessas conexões que eu tive, elas me ajudaram a criar uma base forte de recomendação para que eu conseguisse o meu trabalho, que é na universidade, que hoje eu posso ajudar outras pessoas, outros estudantes a virem para o exterior também. Então, essa foi a minha jornada de como eu vim parar na Suécia e espero que tenha sido também um pouco inspiradora para você, porque às vezes a gente fica tão presa a alguns lugares como os Estados Unidos, como a Austrália, mas tem tantas outras possibilidades e a Suécia, apesar da língua oficial não ser o inglês, ser o sueco, não te impede de vir para cá. Obviamente que é maravilhoso se você pode aprender o sueco, e eu tenho aprendido o sueco diariamente, mas a maioria das pessoas aqui falam inglês e eles são muito acostumados a falar em inglês, inclusive oferecem programas em inglês para estudantes internacionais. Então, a Suécia é um país que te dá uma oportunidade, assim, te dá diversas oportunidades para aqueles que realmente querem fazer acontecer. E assim, se você me perguntar, apesar de todas as dificuldades, apesar dos challenges com o inglês, de morar fora, de morar longe da família, do inverno que é escuro, que é frio, que a gente não está acostumada, se eu me arrependo da escolha que eu fiz, eu digo que nunca, nunca na minha vida. E mesmo que eu tivesse decidido voltar para o Brasil, eu não teria me arrependido, porque a Catarina que eu sou hoje é graças a todas as experiências e toda essa independência que meus pais permitiram que eu pudesse exercer. Então, mesmo diante de dificuldades, as dificuldades que fazem a gente crescer, então é graças à Suécia que eu tenho me tornado essa pessoa que eu sou hoje. Então, que você use esse vídeo para se informar um pouco mais sobre os seus desejos, né? O que é que você quer para o seu futuro? Se você quer ter uma experiência no exterior, comece a pesquisar quais os países. Se é a Suécia, comece a pesquisar diferentes universidades e cursos que você tem interesse e colocar isso em prática. Você pode fazer um pouco a cada dia. Você pode decidir fazer um curso de inglês em 6 meses. Daqui a um ano você pode decidir realmente aplicar para uma vaga na Suécia, mas só não deixa ficar parado, sabe? Só não deixa ficar no papel. Coloque em prática e eu tenho certeza que vai dar certo. E quem sabe a gente se encontra aqui na Suécia ou em algum outro país da Europa. E se você tiver algum tipo de pergunta em relação à minha jornada, em relação a estudar fora, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer respondê-las. E eu quero também te lembrar que tem um vídeo aqui que eu gravei com um brasileiro que estudou e conseguiu bolsa de estudo aqui na Suécia e que você também pode se inspirar para poder entender mais de como é esse processo e os benefícios de bolsa de estudo para estudantes aqui na Suécia. Até a próxima! Obrigada! Tchau, tchau!